Olá, estudantes, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira, professor da disciplina Liderança e Comunicação Organizacional, e estou aqui tendo esse privilégio de estar conversando com vocês, gravando essa videoaula para conversarmos sobre as unidades 1, 2, 3 e 4, tá bom? Lembrando que é apenas um resumo e esse vídeo não substitui as unidades de aprendizagem, ou seja, a sua leitura, a sua reflexão, ela é muito importante nesse processo de aprendizado. Esse vídeo, ele só visa complementar o aprendizado, tá bom? Então vamos lá? Na unidade 1, a gente tem a parte do conceito e da evolução de liderança, que, ao meu ver, é a unidade mais importante, porque ela trata assuntos históricos, aponta os principais autores, das principais teorias, né, e traz você já para bem perto já daquilo que se estuda atualmente sobre liderança. Eu destaquei algumas coisas importantes, né, primeiramente, pegando um pouco do conceito, eu peguei ali a parte inicial sobre liderança, o conceito de liderança, e destaquei três coisas que estão lá na unidade. Né? Para você fomentar hoje o conceito de liderança, esse conceito precisa ter três coisas. Primeiro, a influência, né? Ou seja, o processo social. Segundo, a comunicação. E terceiro, os objetivos. Tá? Isso na unidade 1, tá, pessoal? Estou falando da unidade 1. Por que eu estou falando ainda sobre a unidade 1? Primeiro, quando a gente fala sobre influência, processo social, ninguém é líder se não liderar pessoas. Né? A gente precisa do social, ou seja, de um grupo de pessoas para que ocorra nada mais nada menos do que o lado interpessoal. Né? Eu sempre falo para meus alunos que hoje o processo social, a influência, ou seja, a habilidade do interpessoal é talvez a habilidade mais importante que você possa ter. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade de lidar com todos, facilidade de comunicação, de convivência, né, de criticar e receber críticas, né, se você consegue dialogar bem, então, se você consegue lidar com pessoas e você possui essa habilidade interpessoal, você tem grande chance de ser um bom líder, né, porque a liderança hoje, ela passa muito pelo relacionamento entre pessoas. Né? Então, se você tem hoje esse processo social, essa influência, esse jeito de lidar com pessoas, essa habilidade bem desenvolvida, você tem aí grande chance de ser um grande líder. Tá? Então, se você tem o lado interpessoal, se você tem uma boa comunicação com as pessoas, e se você tem objetivos, né? O que é ter objetivos, professor? Ou seja, você é aquela pessoa que sonha, aquela pessoa que corre atrás, uma pessoa motivada, uma pessoa animada, né? Não vive de qualquer jeito. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, reflete bem essa questão dos objetivos. Né? Objetivos claros, objetivos palpáveis. Pessoas seguem as outras por seus ideais, por seus sonhos. Liderança perpassa muito por isso. Né? Então, toda vez que a gente começa a falar de liderança, a gente tem que falar disso. Né? Influência, esse processo social, essa interdependência e também a comunicação e os objetivos. Na unidade 1 também, pessoal, a gente tem a teoria dos traços, que para muitos foi a primeira teoria aí, sobre liderança. E o que pregava essa teoria? Né? Essa teoria dizia que o líder ele era um ser diferente, ou seja, ele nascia com algumas funções natas. Ele não aprendia a ser líder, ele já nascia líder. Né? Então, exemplo da monarquia. Então, o rei, ele nascia rei. O filho dele já nascia líder, né? E assim sucessivamente. Essa teoria, a teoria dos traços, ela é justamente voltada justamente por causa do somatório dos traços. Eles desenvolveram três traços que são os principais traços aí dessa teoria, que são as características físicas, as habilidades cognitivas e aspectos de personalidade. Né? Ou seja, se você tem essas três habilidades, você é um líder, tá? Nato, ou seja, nasceu. Então, as características físicas em relação à sua aparência, uma pessoa alta, forte, né, com uma boa aparência, são características físicas de um líder, segundo a teoria dos traços. As habilidades cognitivas, ou
seja, uma pessoa que tem uma inteligência fora do comum, ela tem uma fluência verbal, ou seja, uma pessoa que se comunica bem, e ela tem uma escolaridade, ou seja, um grau de estudo maior do que os outros. Então, a habilidade cognitiva, assim como as características físicas, segundo os teóricos aí dos traços de personalidade, faz essas pessoas serem seres diferentes. E a terceira e última característica somatória, as outras duas já faladas, é justamente os aspectos de personalidade, né? Extroversão, ou seja, uma pessoa totalmente comunicativa, uma pessoa totalmente ligada, interligada nos outros, né? Essa questão de autoconfiança, perseverança, uma pessoa que não desiste por nada, uma pessoa que tem muita vontade de conseguir as coisas, né? Além disso, a pessoa tem um controle emocional muito grande e está ligada à personalidade, né? Então, a teoria dos traços, ela trabalha essas três características que eu falei aqui, características físicas, né, as habilidades cognitivas e os aspectos de personalidade. E um último assunto que eu queria falar dessa unidade 1 é justamente a teoria do modelo dos 5 fatores, né, do Big Five, o modelo dos 5 fatores de personalidade, que também fala um pouquinho sobre alguns traços que os líderes têm. Tá? E essa teoria, ela acabou desbancando a teoria dos traços de liderança, né, porque eles afirmavam que a pessoa poderia aprender a ser líder, né? Já para a teoria dos traços de liderança, não. A liderança é totalmente inata e você não tem condição nenhuma, se você não nasceu para ser líder, aprender a liderar. Já o modelo Big Five, o modelo dos 5 fatores, ele trabalha o fator de aprendizagem, ou seja, ele consegue identificar que pessoas desenvolvem, pessoas aprendem aspectos voltados para a liderança. E eles concluíram que os líderes eles têm 5 fatores principais aí relacionados à liderança. Vamos a ele. Extrovertido, ou seja, uma pessoa que tem extroversão. Amabilidade, ou seja, a facilidade de cooperar, de amar o próximo, ser receptivo ao próximo. Conscienciosidade, ou seja, uma pessoa persistente, uma pessoa ciente do que faz, né, uma pessoa responsável. Uma estabilidade emocional, principalmente autoconfiança fora do comum, uma pessoa muito segura, muito calma, e a pessoa aberta a novas experiências, como criatividade, como curioso, interessado em aprender coisas novas, sempre interligado aí com o que há de mais novo. Então, a teoria do modelo dos 5 fatores de personalidade defende justamente isso. E, após a teoria dos 5 fatores, nós temos também a teoria comportamental da liderança, né, que também ela acaba descaracterizando um pouquinho a teoria dos traços de personalidade e liderança, né, porque ela afirma que, assim como esse modelo Big Five, que você consegue, através de comportamentos, desenvolver lideranças, né, ou seja, você não precisa nascer líder, você pode desenvolver também. Tá? E essa questão da teoria comportamental, ou seja, o teu comportamento, o comportamento que você gera perto do meio social, que gera em você e nas pessoas aspectos voltados para a liderança, está diretamente ligado com a unidade 3. Estou na unidade 1 ainda, mas ela já está totalmente ligada com a unidade 3. Porque a teoria comportamental de liderança ela fala justamente que o teu comportamento pode ser copiado, pode ser aprendido. Então, lá atrás, no modelo Big Five, vou dar um exemplo, a questão da amabilidade. Você aprende a amar as pessoas, você aprende a conviver, a cooperar, a ser receptivo. Né? Então, a teoria comportamental ela defende exatamente isso. Né? Você pode aprender, você pode mudar os seus comportamentos, inclusive adquirir aspectos voltados para a liderança. Então, a teoria comportamental, agora estou terminando a unidade 1, já entrando na 3, porque a 1 termina e já faz o link com a 3. Defende alguns aspectos de liderança, né, alguns estilos de liderança. A unidade 3 fala sobre os estilos de liderança, assim como a unidade 1. Tá? Então, quais são os principais? Eu separei os 5 principais aqui. O estilo autocrático, o estilo democrático, e o estilo liberal, estilo transacional e estilo transformacional. Tá? As 3 primeiras já são bem conhecidas do público no geral, né? O líder autoritário, autocrático, o líder democrático, ou seja, um líder que toma decisões sempre de forma bem
democrática, né? O nome já diz, ele conversa para tomar decisões. Aí ele vai tomar decisões, mas ele quer ouvir os liderados que eles pensam. O autocrático não. O que eu penso é o que eu decido, porque eu sou o líder, eu sou o único capaz aqui de tomar essas decisões. O democrático, ele toma a decisão, assim como o autocrático, mas ele faz questão de ouvir os seus liderados para depois tomar a decisão. O liberal, né, é o líder que faz questão de dividir toda essa questão de tomada de decisões com o seu público, com os seus liderados. Liberal, né, ele não faz questão de tomar a decisão sozinho. Ele descentraliza, ele divide com os outros essa questão de tomar decisões. Né? Esses três estilos de liderança são os mais arcaicos, são os mais antigos aí. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, hoje, quando a gente fala de gestão, a gente fala de gerência, a gente está falando justamente dos dois estilos mais comuns, que são os últimos que eu falei, né? O transacional e o transformacional. Né? Quando eu falo de transacional, né, essa palavra ela já nos leva a entender que o líder ele tem um processo de troca muito perto dos liderados, ou seja, é um estilo gerencial. Ele está diretamente ligado a recompensas, ou seja, o líder ele oferece recompensas dos seus liderados justamente para receber ou fazer com que os outros façam exatamente o que é que ele seja feito. Ou seja, se estabelece um objetivo, se estabelecem metas para se alcançar esse objetivo, e o líder, juntamente com os liderados, eles criam ali uma troca. Né? Eu alcanço os objetivos e o senhor, líder, me dá aquilo que eu preciso. Né? Ou seja, eu cumpri a tarefa, eu recebo justamente aquilo que foi combinado lá. Tá? O mundo de vendas, né? Quando fala-se do comércio, né? E até mesmo de serviços, a gente vive hoje muito essa questão transacional. Né? Essa questão do estilo transacional de ser hoje está justamente voltado para as empresas que têm uma hierarquia rígida, uma hierarquia bem formalizada mesmo. Por quê? Porque as pessoas acabam tendo a motivação de seguir aquele liderado, aquele líder ali, por causa das metas a seguir serem cumpridas para que ele alcance os seus objetivos. Tá? Quando eu falo do transformacional, são duas palavras juntas, né? Transformacional. Né? Eu estou falando de um líder que não trabalha só o presente, como o transacional. O transacional trabalha o agora, né? Metas curtas, metas agora. Quando a gente fala do transformacional, eu estou falando de um agente de mudanças, ou seja, alguém que está falando sobre treinamento e desenvolvimento. Eu estou falando de alguém que tem uma visão do futuro. Estou trabalhando você hoje, treinando você hoje, desenvolvendo você hoje para futuramente alcançar os objetivos, as metas propostas. Né? Então, o líder que trabalha, que tem esse estilo de liderança, ele está muito voltado para a área tecnológica, de inovação. Ou seja, ele precisa de pessoas que tenham uma elevada capacidade de se adequar às mudanças essas repentinas. Né? Por isso que eu disse aqui que o transformacional ele é um agente de mudanças. Então, pessoal, falando sobre esses 5 estilos de liderança, eu finalizo a unidade 3, ficando pendente aí a unidade 2 e 4. A unidade 2, ela fala sobre os papéis do líder. Tá? E uma das coisas mais importantes para a gente falar aqui sobre o papel do líder que eu separei é a gente falar sobre a questão de motivação. Porque quando a gente fala de liderança, a gente fala diretamente de motivação. Né? E o que é motivação? Lá na unidade 2, motivação é o seguinte: pode ser encarada como uma predisposição individual capaz de levar o indivíduo a assumir os comportamentos e esforços necessários ao alcance das metas da organização. Então, o que faz, qual é o papel do líder, o que o líder pode fazer para motivar os seus funcionários a alcançar os objetivos? Né? Nós sabemos que o líder ele tem que usar da sua liderança para que as pessoas alcancem ali, juntamente com ele, as metas estabelecidas pela empresa. Né? Então, cada lugar que o líder atuar, ele vai precisar exercer um tipo de motivação.
Então, exemplo, falando do grupo de engenharia, vamos lá, um engenheiro tem a liderança ali de peão de obra, pessoas que trabalham virando massa, carregando tijolo e tal. Qual é a motivação daquelas pessoas de estarem ali construindo aquele prédio? Quais são as estratégias que o líder tem que criar para motivar aquelas pessoas que trabalham no pesado ali diariamente? Saindo desse aspecto de obra, de alvenaria, vamos agora para um outro fator. Numa universidade, o que um coordenador de curso tem que fazer com os professores para que eles cheguem motivados na sala de aula para interagir com os alunos, dando uma boa aula, fazendo um bom trabalho com os alunos, né? Então, essa unidade 2, ela está falando justamente sobre motivação. Quais são os dispositivos que se utilizam para fazer com que as pessoas elas alcancem as metas e os objetivos estabelecidos? Eu dei 2 exemplos antagônicos um dos outros, justamente para você entender o que eu acabei de falar dos estilos de aprendizagem. Sobre os estilos de liderança. Ou seja, você, líder, vai usar cada estilo em determinado lugar. Tá? E você precisa trabalhar a motivação das pessoas. Salário motiva? Motiva. Mas é um principal motivador? Não sei. Depende do grupo, depende do lugar, depende das pessoas. Tá? O líder, o principal papel dele é justamente desenvolver pessoas, porque a motivação está diretamente ligada ao desenvolvimento de pessoas. Lá na unidade 2, tem alguns temas que falam justamente sobre essa questão de motivação. Então, exemplo, quando você é um líder respeitador, ou seja, você trata os seus liderados com respeito, isso gera um vínculo entre o líder e o liderado. Isso pode gerar motivação no liderado para que ele faça corretamente as suas funções, porque ele tem um bom relacionamento com o líder, respeito acima de tudo. Né? O exemplo, servir, ser o exemplo para os liderados também pode ser uma outra motivação. Tá? Então, a unidade 2 trabalha ali vários temas relacionados à motivação. Tá? E lá no final, fala um pouquinho sobre cultura organizacional. Né? Por quê, pessoal? O líder, que é líder de verdade, ele precisa fazer com que os seus liderados entendam qual é a cultura organizacional da empresa. Mas, professor, o que é essa cultura organizacional? São os valores da empresa, são as normas que são disseminadas diariamente entre os colaboradores, entre os funcionários. Então, o líder, quando ele consegue embutir na cabeça do seu liderado que aquela empresa ali ela tem efetivamente determinada cultura na prática, não só em letras vazias, em papéis e memorandos, ou seja, efetivamente aqueles valores são seguidos, existe um elo de comportamentos ali em que há respeito ao exemplo da parte de cima para a parte de baixo, né? Tudo isso gera uma cultura que é denominada uma cultura organizacional. E hoje o líder ele precisa estar atento exatamente quais são os valores que precisam ser difundidos em toda a equipe, para que todos tenham ali a mesma visão de empresa. E isso é muitíssimo importante. Essa foi a unidade 2, pessoal. Então fechamos a unidade 1 e 2. Já temos aí quase 20 minutos de aula, como passa rápido. E para fechar, eu trouxe para vocês aqui também a aula 4. A aula 4 ela fala sobre comunicação, né, a importância da comunicação, quais são os elementos da comunicação. Né? Então, quando a gente fala de comunicação, o que é a comunicação? Comunicação é a forma de você se expressar. Né? Ou seja, você se informa, você pensa, você fala, você de alguma forma você transmite alguma coisa para outra pessoa, né? Você tem uma mensagem, você tem um receptor, você tem um emissor, ou seja, houve ali um processo de comunicação. E essa unidade, ela vem mostrando para a gente qual é o papel de cada um nesse processo de comunicação. Então, quem é o emissor? Qual é o papel do emissor? Quem é a mensagem? Qual é o papel da mensagem? Quem é o receptor? Qual é o papel do receptor? Quais são os canais que se utilizam nesse método, nesse processo de comunicação? Né? Qual é o significado de cada um desses que eu falei? O que é codificação? O que é decodificação? O que é o feedback? Que é o retorno? Né? E para fechar, fala sobre o ruído nessas mensagens. Quais são os ruídos numa mensagem? Então, essa unidade 4 aqui é muito importante,
porque ela fala de uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. O processo de comunicação, ao meu ver, é um dos processos mais importantes para o líder. Por quê? Porque está diretamente ligado naquilo que faz as pessoas trabalharem todos os dias. Qual é a comunicação que tem chegado ao ouvido dos colaboradores? Né? Qual é o contato que está tendo? Qual é a mensagem que está chegando? De que forma que está chegando? Né? Então, essa unidade aqui, ela fala justamente essa questão do líder ser o interlocutor com a sua equipe. O líder precisa conhecer as características, as necessidades dos seus liderados, justamente para que a mensagem dele esteja diretamente ligada a essa realidade. Ele precisa utilizar uma linguagem adequada, acessível, rápida, completa, curta, né? Que são os 5 Cs. Está lá na página 7, né? Que fala justamente sobre os 5 Cs da comunicação. A mensagem precisa ser clara, consciente, contínua, frequente, curta e rápida e completa. Né? Então, se eu, no processo de comunicação, liderado, sou claro, consciente, contínuo e frequente, curto e rápido e completo, ou seja, a mensagem que eu estou gerando está gerando resultados, os ruídos têm sido eliminados, as barreiras de comunicação têm sido dizimadas, né? É sinal que a minha mensagem está sendo perfeita. Se você entendeu cada componente desse processo que forma o processo de comunicação, você entendeu a aula de número 4. Então, pessoal, fecha aqui. Até passei, né? Era 20 minutos estabelecido, já está em 22. Eu quero agradecer vocês aí por essa aula. Espero ter contribuído para vocês um pouquinho aí e que você faça uma boa prova online e que dê tudo certo, tá bom? Qualquer dificuldade, eu estou ali no fórum de dúvidas e no Fale com o Professor. Um forte abraço, pessoal, e bons estudos.